Meu pai não desligou. Ela é um peso. Eu calei. Vendi minha casa por $900.000. Transferi tudo. Sumi. Voltaram da Europa sorrindo. Chave não abria. Liguei para os meus pais às 23h30, na minha hora. Lá, na França, ou onde quer que eles estivessem, era mais cedo ou mais tarde. Já não me lembrava bem, só sabia que eles não estavam a dormir. Só queria saber como estavam, se estava tudo bem. Talvez ouvir que eles estavam com saudades. Alô? A voz do meu pai era curta, um pouco cansada. Pai, olá. Sou eu. Só queria saber como vocês estão aí. Tudo bem, Iris. Obrigado. Até logo. Ouvi um som característico, como se ele tivesse passado o dedo pelo ecrã, tentando encerrar a chamada. Mas algo deu errado. A linha não caiu. Primeiro eu quis desligar, mas então ouvi a voz de Kelly ao longe, abafada. Quem ligou? Iris. Está a verificar novamente. Não havia calor nem preocupação na sua voz, apenas cansaço. Fiquei imóvel, com o telefone no ouvido, e de repente percebi. Eles não sabem que estou a ouvir. Eu precisava desligar, apertar o botão vermelho e esquecer. Mas não consegui. Quando voltarmos, Kelly falava com clareza e confiança, precisamos finalmente resolver essa questão da casa. Transferi-la para o nosso nome, antes que ela invente algo novo. Ela não vai ceder assim tão facilmente. Meu pai respondeu baixinho, mas eu ouvi cada palavra. Para que ela precisa de uma casa tão grande? A voz de Kelly ficou mais aguda. Ela só precisa de um quarto com as suas verificações e rotinas. E pronto. Liam, ela é um fardo. Há anos que suportamos os seus rituais e agora ainda temos de manter a casa. Para que precisamos disso? Eu parei de respirar. A palavra fardo atingiu-me como um tapa. Não era metafórico. Era uma dor real e física no peito. Sim, o meu pai fez uma pausa e depois disse baixinho, quase sem som. Você está certa. Ela sempre foi um fardo. Kelly riu. Um riso curto e malicioso. Ela tem milhões, Liam. Ela não vai perder nada. E nós estamos a perder tempo e a ficar nervosos com as excentricidades dela. Temos de simplesmente ficar com a casa e finalmente começar a viver em paz. Eu ouvi por mais um minuto, enquanto eles discutiam como me convencer, como pressionar meu sentimento de culpa, minha dívida para com meu pai. Então, baixinho, com muito cuidado, apertei o botão vermelho e coloquei o telefone sobre a mesa. Sentei-me no chão, bem no meio da cozinha escura, de costas para a parede fria. Não chorei, não gritei. Apenas fiquei sentada, olhando para o vazio, sentindo algo dentro de mim se quebrar e se desfazer. Não me amam, me toleram. E agora que tenho dinheiro, deixei de ser filha. Passei a ser um obstáculo entre eles e os meus milhões. Tenho 27 anos. Chamo-me Iris Merlow. Trabalho como agente de seguros numa pequena empresa especializada em riscos cotidianos, apartamentos, pequenos escritórios, armazéns. O trabalho é aborrecido para a maioria das pessoas, mas eu gosto. Os números não mentem. Os contratos são honestos. Os riscos podem ser calculados. Desde criança tenho um transtorno obsessivo-compulsivo. Não é loucura, não é psicose. É apenas uma peculiaridade com a qual convivo. Verifico as portas 3 vezes antes de dormir. Os interruptores, 2 vezes. As fechaduras. É obrigatório puxar a maçaneta depois de girar a chave. As coisas na mesa devem estar em uma determinada ordem. As canetas paralelas umas às outras, a xícara bem no centro do suporte. Não é capricho. É uma necessidade. Se eu não fizer isso, a ansiedade aumenta, como se alguém estivesse apertando minha garganta com a mão, e eu não consigo respirar até realizar o ritual. Minha mãe entendia. Quando eu tinha 6 anos e chorei pela primeira vez porque o casaco do meu pai estava pendurado errado no cabide, ela simplesmente o moveu, me abraçou e disse: Tudo bem, querida, você fica mais tranquila assim, e isso é normal. Ela nunca dizia: supera isso, acalma-te, isso é bobagem. Ela simplesmente aceitava. O meu pai tentava.
Ele realmente tentava, mas eu via como ele ficava cansado, como suspirava quando eu voltava pela terceira vez à porta para verificar a fechadura, como ele cerrava os lábios quando eu pedia para não mexer nas minhas coisas na mesa. Ele me amava, eu sabia disso. Mas amar e tolerar são coisas diferentes. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe morreu num acidente de carro. Motorista bêbado, semáforo vermelho, morte instantânea. O meu pai ficou arrasado. Durante um mês, ele quase não saiu do quarto. E então apareceu a Kelly. Ela chegou como uma salvadora, prática, forte, organizada. Trouxe ordem ao nosso caos. Cozinhava, limpava, obrigava o meu pai a voltar ao trabalho. Um ano depois, eles casaram-se. Eu não me opus. Compreendia que o meu pai precisava de apoio. Mas a Kelly nunca me compreendeu. Para ela, os meus rituais eram excentricidades que eu precisava superar. Ela dizia: Iris, tu és adulta. Para com essas verificações. Como se eu pudesse simplesmente parar. Fui ao terapeuta durante 3 anos. Aprendi a minimizar as compulsões. Aprendi a viver com as minhas peculiaridades, sem lutar contra elas. Mas não a livrar-me delas. Agora não vou ao terapeuta. Não vejo progressos. Não quero gastar dinheiro e tempo com algo que já passei. Simplesmente vivo, como uma pessoa com alergia vive, evitando os alérgenos. Como uma pessoa com visão deficiente usa óculos. Há 4 anos, quando tinha 23 anos, ganhei na lotaria. 5.100.000 dólares. Comprei 3 bilhetes numa estação de serviço quando voltava do trabalho. Nem pensei que algo fosse acontecer, apenas vi a máquina e decidi tentar. Quando descobri, não acreditei. Verifiquei os números 6 vezes, depois mais 10. Fui até o meu pai com o bilhete. Ele me abraçou e disse: Você mereceu isso, filha. Kelly foi prática. Agora é preciso tratar de tudo corretamente. Impostos, investimentos. Confiei neles. Comprei uma casa na costa por 900 mil, grande, luminosa, com vista para o oceano. Dei ao meu pai e a Kelly 500 mil, para que eles não precisassem de se preocupar com dinheiro, pudessem viajar e viver tranquilamente. O restante investi de forma conservadora, obrigações, fundos, depósitos. Ainda tenho cerca de 3 milhões nas minhas contas. Propus ao meu pai e a Kelly que fossem viver na casa. Somos família? Disse eu. O meu pai perguntou: Tens a certeza? O dinheiro é teu. Eu respondi: Sim, tenho a certeza. Achei que estava a fazer a coisa certa, que finalmente poderia ajudá-los, que talvez a Kelly finalmente me visse não como um fardo, mas como uma pessoa. Mas com o tempo, algo mudou. A relação ficou mais fria. As chamadas telefônicas ficaram mais curtas. Quando eu ia visitá-los, a Kelly sempre encontrava um motivo para reclamar. Iris, deixaste a luz do corredor acesa de novo. Iris, não mexas nas minhas coisas na cozinha. O meu pai ficava calado. Apenas olhava para o chão. Essa viagem à Europa deveria consertar tudo. Paguei os bilhetes, hotéis, excursões, tudo. Pensei: deixe-os descansar, recuperar-se, e voltaremos a ser uma família. Mas em vez disso, ouvi: ela é um fardo. Sento-me no chão da cozinha escura e percebo. Os sinais sempre estiveram lá. Eu simplesmente não queria vê-los. Os olhares frios de Kelly, os suspiros do meu pai, as insinuações de que a casa é grande demais para uma pessoa só e que seria justo transferir a propriedade para eles. Eu ignorei. Pensei, é apenas um mal-entendido. Mas não era um mal-entendido. Era a verdade que eu não queria ouvir. Levanto-me, aproximo-me da mesa. Abro o portátil. Os meus dedos tremem, não de medo, mas de uma raiva fria. Digito na pesquisa: como vender rapidamente uma casa por dinheiro. Li artigos, consultei fóruns. Como agente de seguros, entendo mais de contratos e documentos do que a maioria das pessoas. Sei como formalizar um acordo de forma rápida e legal. Sei como fazer para que ninguém possa contestar. Abro a conta bancária. Vejo o saldo. 3.083.000 dólares, mais a casa por 900 mil. Mais os investimentos. Não sou pobre. Não sou indefesa. Não sou um fardo. Tomo uma decisão. Não vou falar com eles. Não vou discutir. Não vou chorar e exigir explicações.
Simplesmente farei com que eles nunca mais possam me chamar de fardo. Eles querem a casa? Não a terão. Eles querem o meu dinheiro? Não o verão. Fecho o portátil e olho pela janela. Do outro lado do vidro, escuridão e silêncio. Tenho 2 semanas até eles voltarem. É o suficiente. Na manhã seguinte, acordei às 6, embora não tivesse colocado o despertador. Quase não dormi. Fiquei deitada, olhando para o teto, repassando o plano na minha cabeça. Agora que a decisão estava tomada, sentia uma estranha tranquilidade. Não era dor nem raiva, apenas uma fria certeza. A primeira coisa que fiz foi encontrar o Reed Sawyer. Não através de agências nem de anúncios, através dos meus contactos profissionais. O Reed comprava imóveis para arrendamento de curta duração, casas para pessoal médico, alojamento temporário para empreiteiros. Tínhamos um cliente em comum, uma empresa de armazenagem para a qual eu tinha feito um seguro. Liguei para ele às 9 da manhã. Senior. Sawyer. Iris Merlow, da seguradora Steadfast. Trabalhamos juntos no projeto Miller. Lembro-me. A voz dele era grave, um pouco rouca. O que posso fazer por si? Preciso vender uma casa. Rapidamente. Por dinheiro. Pausa. Depois, com que rapidez? 2 semanas. Ele não perguntou por quê. Não se interessou pelos motivos. Apenas disse, a morada? Eu dei-lhe a morada. Ele ficou em silêncio, provavelmente a verificar algo no computador. Posso ir ver hoje às 3? Pode. Ele chegou pontualmente às 3 horas. Um homem de cerca de 40 anos, de calças de ganga e camisa xadrez, com uma pasta debaixo do braço. Deu a volta à casa em 20 minutos, sem comentar, apenas fotografando, anotando algo no bloco de notas. Depois sentou-se comigo na varanda. O preço de mercado é cerca de 1.100.000. Você quer algo rápido, sem agentes, sem perguntas desnecessárias? Posso oferecer 850.000. Em dinheiro, daqui a 2 semanas. 900. Ele olhou para mim e acenou com a cabeça. Tudo bem. 900. Mas com uma condição. Você deixa os móveis que estão aqui agora. E sem surpresas com os documentos. Vou deixar os móveis. Os documentos estão em ordem. A casa está registrada em meu nome. Não há hipoteca. Ele estendeu a mão. Eu apertei. Negócio fechado. Os dias seguintes foram de trabalho. Transferi o dinheiro, parte para uma nova conta noutro banco, parte para um depósito, parte retirei em dinheiro. Pequenas quantias para não levantar suspeitas. Consultei Caden Rowland, um advogado de uma seguradora com quem às vezes trabalhava em casos complexos. Ele era especialista em disputas corporativas, mas também entendia de imóveis. Quando cheguei ao seu escritório com uma pasta de documentos, ele ergueu uma sobrancelha. Iris, você está a vender a casa? Sim. Por que tanta pressa? Preciso mudar de ambiente. Ele ficou a olhar para mim por um longo tempo. Depois suspirou. Tudo bem, não é da minha conta. Mas se algo estiver errado, diga. Eu posso ajudar. Sorri, brevemente, sem calor. Está tudo bem, Caden. Apenas mudanças. Ele verificou os documentos, assinou, autenticou. Tudo legal. Tudo limpo. A casa é minha, tenho todo o direito de vendê-la. O mais difícil foi empacotar as coisas deles. Cheguei à casa de manhã cedo, quando o sol mal começava a nascer sobre o oceano. Entrei. Tudo estava silencioso, vazio, apenas o barulho das ondas pela janela. Kelly e o pai deixaram muitas coisas aqui. Roupas nos armários, fotografias nas paredes, livros nas prateleiras, até mesmo cartões antigos na gaveta da cômoda. Peguei as caixas e comecei a arrumar tudo, metódica e cuidadosamente. As camisas do pai, à esquerda, os suéteres. À direita, os vestidos de Kelly, por cores. As fotografias, por datas. Não chorei. Não parei para olhar as fotos, simplesmente empacotei, como se fosse o trabalho de outra pessoa. Encontrei uma pasta com documentos na gaveta da secretária do meu pai. Abri e fiquei paralisada. Lá estava um contrato de doação impresso. A casa era minha para o meu pai, com um espaço em branco para a minha assinatura. A data era de 2 meses atrás.
Ao lado havia um rascunho de uma carta do meu pai para mim, escrita à mão por Kelly. Iris, é justo. Cuidamos da casa, gastamos tanta energia. Não se importa, pois não. Fiquei ali segurando o papel e senti um arrepio percorrer minhas costas. Levei todas as caixas para um depósito nos arredores da cidade. Paguei o aluguer por 6 meses adiantado. Deixei o código de acesso num bilhete. Deixei os móveis, eles faziam parte do acordo com o Reed. Coloquei um envelope sobre a mesa da cozinha. Dentro dele, $50.000 em dinheiro. Maços de notas de 100 amarrados com fitas bancárias. É um bilhete. Escrevi muito, risquei, reescrevi. No final, deixei um bilhete curto. Pai Kelly. Na semana passada, quando liguei, você esqueceu de desligar o telefone. Ouvi toda a sua conversa. Sobre eu ser um fardo. Sobre como vocês planeiam fechar a questão da casa. Sobre como vocês estão cansados dos meus rituais e rotinas. Eu entendi. A casa foi vendida. Era aí a minha casa, registrada em meu nome. Eu tinha esse direito. O dinheiro no envelope é para que vocês não possam dizer que eu os deixei sem nada. As vossas coisas estão num armazém na rua Clenova, número 23. Código de acesso 3791. Não quero mais ser um fardo. Não me procurem. Iris. Coloquei o bilhete no envelope. Verifiquei a porta 3 vezes. Pela última vez. Saiu, fechou a porta e entregou as chaves ao Reed no dia seguinte. Saiu da cidade à noite. Não se despediu de ninguém. Não tinha ninguém com quem se despedir. A sua amiga de infância, Nola, mudou-se para outro estado depois do casamento e elas raramente se comunicavam. Os colegas de trabalho eram educados, mas não íntimos. Eu sempre mantive distância. Devido às minhas peculiaridades, era mais fácil ficar sozinha do que explicar por que verificava a porta 3 vezes. Escolhi a cidade de Grayton. Industrial, discreta, no estado vizinho, havia um grande hospital, várias fábricas e um centro logístico. Encontrei um emprego remoto na seguradora MedSecure, especializada em instituições médicas e laboratórios. Enviei o meu currículo, passei por uma entrevista online e recebi uma oferta em 3 dias. Aluguei um apartamento no 2º andar de um prédio antigo de tijolos. 2 quartos, uma cozinha minúscula, janelas para uma rua tranquila, sem vista para o mar, sem espaço. Mas era meu, só meu. Mudei o número de telefone. Deixei um e-mail reserva, aquele que só eu sabia. Apaguei as minhas contas antigas nas redes sociais. Tornei-me um fantasma. A última coisa que fiz antes de partir foi olhar para uma fotografia. A minha mãe, o meu pai e eu. Eu tinha cerca de 8 anos. Estava entre eles, de mãos dadas. Estávamos todos a sorrir. Naquela altura, tudo era mais simples. Naquela época, a minha mãe ainda estava viva. Naquela época, o meu pai ainda me amava, em vez de me aturar. Coloquei a fotografia numa caixa e fechei a tampa. Deixei-a num depósito junto com as outras coisas deles. Grayton me recebeu com chuva e céu cinzento. Cheguei à nova casa à noite, subi ao 2º andar e entrei no apartamento vazio. Coloquei a mala no chão, verifiquei as portas 3 vezes, os interruptores 2 vezes. Sentei-me no chão, no meio da sala, e não senti nada, nem alívio, nem pena. Apenas um vazio. E a 2.000 quilômetros dali, o meu pai e a Kelly acabavam de sair do avião, exaustos após um longo voo, e apanhavam um táxi para casa. Para a casa onde já não eram esperados. Para as portas que já não abriam com as suas chaves. Para um bilhete que mudou as suas vidas. Eu não sabia o que eles sentiriam ao lê-lo. E, para ser sincera, eu não me importava. Nas primeiras semanas em Grayton, eu vivia como se estivesse num casulo. Acordava às 7, sentava-me ao computador e trabalhava até às 6 da tarde. Análise de riscos para pequenas clínicas. Quem é responsável pelo equipamento, como segurar o pessoal, quais são as ameaças mais prováveis. Números, tabelas, relatórios. Comunicação apenas por telefone ou e-mail. Os colegas não me viam. Não viam como eu verificava 3 vezes se a porta de entrada do apartamento estava fechada antes de me sentar para trabalhar. Não viam como eu colocava as canetas na mesa paralelas umas às outras, como colocava a chávena bem no centro do suporte.
O trabalho remoto tem as suas vantagens para pessoas como eu. Ninguém pergunta, por que faz isso? Ninguém suspira quando volto à porta pela terceira vez. Eu podia ser eu mesma, e ninguém via. Depois do trabalho, ia a uma pequena loja na esquina. Comprava o mínimo: pão, queijo, ovos, legumes. Nunca demorava. Voltava para casa, preparava o jantar, comia, via uma série no portátil. Verificava o e-mail, o secundário, aquele que ninguém conhecia. Caixa de entrada vazia. Todas as noites antes de dormir, verificava a porta de entrada 3 vezes. Fechadura, girar a chave, puxar a maçaneta. Mais uma vez. E outra vez. Os interruptores da cozinha, 2 vezes. O fogão, certificar-me de que todos os botões estavam na posição desligado. Só depois disso é que eu podia deitar-me. Às vezes, deitada no escuro, pensava no meu pai. Imaginava como ele e a Kelly tinham voltado, chegado à casa, tentado abrir a porta. Como perceberam que a chave não servia? Como encontraram o bilhete? Eu imaginava o rosto do meu pai, confuso, cinzento. Imaginava o rosto de Kelly, furioso, distorcido. E não sentia nada, nem satisfação, nem pena. Apenas um vazio. A carta de Nola chegou na 4ª semana. Abri o e-mail de manhã, antes do trabalho, e vi o assunto. Iris, o que aconteceu? Fiquei paralisada com os dedos suspensos sobre o teclado. Depois abri. Iris, o teu pai pergunta por ti. Ele veio ter comigo ontem. Estava com um aspecto horrível. Emagreceu, envelheceu 10 anos. Ele diz que vocês discutiram por causa da casa, que você a vendeu e desapareceu. Kelly está furiosa, diz a todos que você é ingrata, que eles toleraram suas excentricidades durante anos e você os recompensou assim. Seu pai contratou um advogado, mas ele disse que você não infringiu a lei. A casa era sua, tinha o direito de a vender. Iris, o que se passa? Por que não atende às chamadas? Onde está Nola? Li 2 vezes, depois fechei a carta e apaguei-a. Não respondi, não expliquei. A Nola é uma boa pessoa, mas ela não vai entender. Ninguém vai entender se não ouviu aquelas palavras. Ela é um fardo. Não bloqueei o e-mail dela, simplesmente parei de abrir as cartas. Que ela escreva, se isso a faz sentir melhor. Não lhe devo explicações. A adaptação começou de forma inesperada. Uma noite, quando regressava da loja, a mulher do apartamento vizinho saiu para o corredor no mesmo momento. Ela trazia sacos, e debaixo de um deles via-se uma caixa de pizza. 2 crianças correram atrás dela, um menino de uns 8 anos e uma menina um pouco mais velha. Olá, disse ela parando. És a nova vizinha? Sou a Tess. Tess Carver. Iris, respondi. Iris Merlo. Prazer em conhecê-la. Este é o Dexter, ela apontou para o menino, e a Marley. As crianças acenaram com as mãos e continuaram a subir as escadas. Tess riu. Desculpe o barulho, eles são muito energéticos. Tudo bem, separamo-nos. Ela para o seu apartamento, eu para o meu. Mas na manhã seguinte, quando saí para verificar a caixa de correio, Tess já estava ao lado da sua. Aproximei-me da minha, abri-a, tirei as contas. Fechei-a. Verifiquei se estava bem fechada. Abri-a novamente, certifiquei-me de que estava vazia. Fechei-a pela 3ª vez. Quando me virei, Tess estava a olhar para mim. Fiquei parada, esperando uma pergunta, um comentário, um suspiro. Mas ela apenas sorriu. Bom dia, Iris. Bom dia. E nada mais. Nenhum. Por que você verifica 3 vezes? Nenhum olhar estranho. Apenas uma saudação normal. Isso continuou por uma semana. Às vezes, trocávamos algumas palavras nas escadas, perto das caixas de correio, no estacionamento. Tess nunca perguntou sobre os meus hábitos, nunca comentou quando eu verificava a porta do carro 3 vezes ou colocava as sacolas no porta-malas em uma determinada ordem. Uma noite, ela bateu à minha porta. Abri. Ela estava com o Dexter e a Marley, segurando uma caixa de pizza. Olha, sei que mal nos conhecemos, começou Tess. Mas hoje fiz 2 turnos. As crianças estão com fome e estou cansada demais para cozinhar. Queres juntar-te a nós? É só pizza e televisão. Nada de especial. Eu queria recusar. Queria dizer,
Obrigada, mas estou ocupada. Mas algo nos seus olhos, sinceridade, ausência de pressão, fez-me acenar com a cabeça. Está bem. O apartamento da Tess era um espelho do meu, mas completamente diferente. Brinquedos no chão, desenhos na geladeira, almofadas espalhadas aleatoriamente no sofá. As crianças sentaram-se no tapete em frente à televisão e a Tess colocou a pizza na mesa de centro. Sente-se, por favor. Desculpe a desordem. Sentei-me na ponta do sofá. Dexter pegou um pedaço de pizza, Marley também. Tess estendeu a caixa para mim. Peguei um pedaço e sentei-me mais confortavelmente. Um desenho animado passava na tela, colorido, barulhento, sem sentido. As crianças riam. No meio da noite, levantei-me para verificar se tinha trancado a porta do meu apartamento. Saí para o corredor, verifiquei. 1, 2, 3 vezes. Voltei. Tess não disse nada, apenas empurrou a caixa de pizza para mais perto de mim. Quando eu já estava de saída, Dexter virou-se e olhou para mim atentamente. E por que verifica a porta 3 vezes? Perguntou ele. Dexter! Tess quis impedi-lo, mas eu sorri. Ah, porque assim fico mais tranquila, respondi simplesmente. Tenho essa peculiaridade. Não consigo ficar tranquila até ter a certeza de que está tudo no lugar. Dexter acenou com a cabeça, sério. Eu também tenho uma peculiaridade. Não consigo comer se a comida no prato tocar noutra comida. A minha mãe diz que isso é normal. É mesmo normal, disse eu, e sorri, pela primeira vez em muitas semanas. Sinceramente, o trabalho também começou a trazer mudanças inesperadas. Eu conhecia a maioria dos colegas apenas pelos nomes e pelas vozes. Comunicávamos-nos no chat corporativo ou em videochamadas, nas quais eu sempre desligava a câmera. Mas um dia, John Beckett escreveu-me: Iris, vi o teu relatório sobre a clínica Maplewood. Um trabalho muito cuidadoso. Você sempre usa a mesma estrutura? Fiquei paralisada. Claro que uso a mesma estrutura. Não consigo fazer de outra forma. Cada relatório deve ser formatado da mesma maneira. Página de rosto, índice, análise de riscos, por categorias, conclusões, anexos. Sempre nessa ordem. Sempre com os mesmos títulos. Caso contrário, não consigo enviá-lo. Algo dentro de mim grita que isso está errado. Mas nunca falei sobre isso em voz alta. Ninguém nunca perguntou. Sim, escrevi com cautela. É mais conveniente para mim. A resposta dele chegou 1 minuto depois. Tem TOC? Eu estremeci. Ninguém perguntou isso tão diretamente. Normalmente, as pessoas ou evitavam o assunto ou comentavam com insinuações. É muito meticulosa. É muito obcecada por detalhes. Mas ninguém chamava isso pelo nome. Sim, escrevi. A mensagem seguinte impressionou-me. Entendido. Então será mais fácil para ti com os modelos. Vou fazer alguns para relatórios típicos e enviar-te. Assim, poderás simplesmente preencher os campos, sem teres de pensar na estrutura todas as vezes. Sentei-me, olhei para o ecrã e senti algo quente a espalhar-se no meu peito. Ele não disse, como é difícil para ti. Não teve pena. Não me condenou. Simplesmente ofereceu uma solução prática. Obrigada, escrevi. Sem problema. A propósito, se tiveres alguma dúvida sobre o trabalho, escreve-me. Estou aqui há 5 anos, conheço todos os obstáculos. Começamos a comunicar com mais frequência. No início, apenas sobre o trabalho. Ele explicava as nuances da emissão de apólices para instituições médicas. Eu partilhava a minha experiência de trabalho com empresas de logística. Depois, as conversas tornaram-se mais amplas. Ele contou que antes trabalhava em investigações de fraudes de seguros, mas se cansou. Muitas mentiras, pouca justiça. Um dia, ele sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente, apenas para almoçar e discutir um caso complexo. Eu concordei, embora meu coração estivesse a bater forte. Encontramo-nos no parque de estacionamento de um supermercado. Ele era alto, um pouco corpulento, vestia calças de ganga e uma camisola, e tinha uma caneca térmica na mão. Sorriu quando me viu. Iris? Sim. John? Sim. Queres entrar no meu carro ou no teu, como for mais conveniente? Entramos no meu.
Verifiquei se as portas estavam fechadas, 1, 2, 3 vezes. Ele esperou em silêncio, olhando pela janela. Quando terminei, ele simplesmente disse: Pronta? Vamos comprar algo para comer. Compramos sanduíches no supermercado, voltamos para o estacionamento e comemos sentados no carro. Conversamos sobre o trabalho, sobre Grayton, sobre o tempo. Ele estava calmo, estranhamente calmo. Quando eu batia nervosamente com os dedos no volante, ele não comentava. Quando verifiquei pela terceira vez se o saco com a comida estava fechado, ele simplesmente esperou. Não te incomoda? Perguntei finalmente. O que exatamente? O que eu faço? Verificações. Ordem. Ele olhou para mim com surpresa. Por que isso me incomodaria? É da tua conta. Não me pedes para fazer isso. Simplesmente fazes o que precisas fazer. A maioria das pessoas se incomoda com isso. Ele deu de ombros. A maioria das pessoas é estranha. Eu também faço coisas estranhas. Por exemplo, tenho sempre uma moeda no bolso. Simplesmente porque quero. Isso incomoda alguém? Não. Por que é que os teus hábitos deveriam incomodar alguém? Olhei para ele e não sabia o que dizer. Ele disse isso de forma tão simples, tão natural, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A carta da Nola chegou novamente 1 semana depois. Não a abri, mas o assunto apareceu no ecrã. O teu pai quer conversar. Fiquei a olhar para o assunto por um longo tempo. Depois abri a carta. Iris, o teu pai veio novamente. Ele procurou-te através do advogado, mas ele não conseguiu encontrar nada. Tu desapareceste bem. O teu pai não quer processar-te, só quer conversar. Ele diz que precisa ouvir a tua versão. A Kelly está furiosa. Ela conta a todos que tu és louca, ingrata, que eles te aturaram durante anos. Mas o teu pai, ele é diferente. Parece cansado. Velho. Ele não se defende, não se justifica. Apenas fica sentado em silêncio. Não sei o que aconteceu entre vocês, mas se há uma chance de conversar, talvez valha a pena tentar. Nola. Fechei a carta e sentei-me no chão, de costas para o sofá. Pensei por muito tempo sobre o meu pai, sobre aquela conversa, sobre a palavra fardo, sobre como ele ficou em silêncio enquanto a Kelly dizia aquelas coisas horríveis, sobre o contrato de doação escondido na gaveta da mesa, sobre os anos em que eu pensava que estava a fazer o bem, mas na verdade era apenas uma fonte conveniente de dinheiro. Senti tristeza, pena, dor, aguda, cortante, algures sob as costelas, mas ao mesmo tempo determinação. Fiz o que tinha de fazer. Não sou mais um fardo, mas por que me sinto tão vazia? Abri o aplicativo do banco e verifiquei o saldo. 3.003.000, mais o dinheiro da venda da casa, 900.000. Tenho mais dinheiro do que jamais gastarei. Tenho um novo emprego, um novo apartamento, novos amigos. Sou livre. Mas será que sou mesmo? Sentei-me no chão, olhei para os números no ecrã e pensei, talvez a liberdade não seja uma ausência de pessoas na sua vida. Talvez seja a presença das pessoas certas, aquelas que não precisam de o aturar, aquelas que simplesmente não se importam. Lá fora estava a escurecer. Levantei-me, aproximei-me da porta e verifiquei a fechadura. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e na terceira vez ouvi Dexter a contar algo em voz alta a Tess, do outro lado da parede, e ela a rir, sinceramente, com leveza. Sorri e pensei, talvez isso seja a liberdade. O trabalho já não era uma necessidade. Tinha se tornado um hábito. Acordava às 7, sentava-me ao computador, analisava os riscos para clínicas e laboratórios, elaborava relatórios, comunicava com os clientes. Ganhava cerca de 4.000 por mês, nada mal para um trabalho remoto, mas ridiculamente pouco em comparação com o que tinha nas minhas contas. Mais de 4 milhões de dólares. Eu poderia não trabalhar. Poderia viver dos juros dos depósitos e não fazer nada pelo resto da vida. Mas o trabalho me dava um hábito, uma rotina, contato com o mundo que não exigia que eu explicasse por que sou assim. E isso era importante. Talvez até mais importante do que o dinheiro. Certa manhã, enquanto estava sentada em frente ao meu laptop no apartamento alugado, de repente percebi: por que estou pagando aluguel?
Tenho dinheiro suficiente para comprar uma casa à vista. Não um palácio, nem uma vila à beira-mar. Apenas uma casa normal e confortável, adaptada às minhas necessidades. Abri sites de imóveis e comecei a procurar. Não sonho. Não é a casa ideal da minha infância. Uma base funcional. Uma casa pequena, 2 quartos, sala, cozinha, garagem. Num bairro tranquilo, mas não isolado. Com boas fechaduras nas portas. Com um espaço que eu possa controlar. Encontrei em uma semana. Uma casa térrea de tijolos nos arredores de Grayton, $350 mil. Um pequeno quintal, cerca, garagem para um carro. Os antigos proprietários estavam se mudando para outro estado e precisavam vender rapidamente. Liguei, marquei uma visita e fui no dia seguinte. A casa estava vazia, limpa, sem adornos desnecessários. Percorri os quartos, verificando as portas, janelas e fechaduras. Imaginei como colocaria os móveis. Sofá paralelo à parede, mesa no centro da cozinha, prateleiras para livros e documentos rigorosamente na altura certa. Imaginei como verificaria a porta de entrada todas as noites. 1, 2, 3 vezes. E ninguém suspiraria atrás de mim. Aceito, disse a agente imobiliária. Em dinheiro, sem crédito. Ela olhou para mim surpresa, mas acenou com a cabeça. Tudo bem. Vamos tratar de tudo em 2 semanas. Paguei em dinheiro. 350 mil desapareceram da conta tão facilmente como desapareceram os 500 mil que dei ao meu pai e a Kelly. Mas desta vez não estavam a comprar o amor de ninguém. Estavam a comprar a minha paz de espírito. A mudança demorou 1 mês. Contratei profissionais para instalar fechaduras adicionais nas portas. 3, confiáveis, com trancas pesadas. Um sistema de segurança com câmaras. Não porque tinha medo de ladrões, mas porque podia verificar no telemóvel se tudo estava fechado quando saía de casa. Isso diminuía a minha ansiedade. Comprei móveis simples, funcionais, sem detalhes desnecessários. Prateleiras para documentos, todas da mesma altura, com secções identificadas. Mesa de trabalho, com gavetas, onde cada coisa tinha o seu lugar. Gastei mais 30 mil na decoração. Para a maioria das pessoas, isso é muito dinheiro. Para mim, é o preço da tranquilidade. Não fiz empréstimos, não contei cada dólar, não me privei do que facilitava a minha vida. Simplesmente comprei o que precisava e senti uma estranha liberdade. Não por causa do dinheiro, mas por finalmente gastá-lo em mim mesma e não em outra pessoa. John ajudou. Não se impunha. Simplesmente vinha quando eu pedia, ajudava a montar prateleiras, transportar móveis, configurar o sistema de alarme. Quando eu verificava 3 vezes se a prateleira estava bem fixada, ele simplesmente ficava ao meu lado, segurando as ferramentas, e esperava. Quando eu pedia para ele mover a mesa 2 centímetros para a esquerda para que ela ficasse correta, ele movia sem comentar. Um dia, quando terminamos a última prateleira da sala, ele sentou-se no chão, tirou uma caneca térmica da mochila e serviu-se de chá. "Gostas daqui?" perguntou ele. Olhei em volta. Tudo estava no seu lugar. As canetas na mesa, paralelas. Os livros nas prateleiras, por tamanho, a porta, com 3 fechaduras, que eu podia verificar quantas vezes quisesse. A minha casa, o meu espaço, o meu controlo. "Sim", respondi. "Gosto." "Ótimo", ele sorriu. "Então vale a pena." Sentamo-nos no chão, bebendo chá de uma caneca térmica, e de repente pensei: quando foi a última vez que alguém simplesmente se sentou comigo em silêncio, sem exigir nada? John não perguntou: "Por que compraste esta casa?" Não disse: "É muito caro para ti." Não insinuou: "Talvez fosse melhor investir o dinheiro noutra coisa?" Ele simplesmente estava ao meu lado. E isso era suficiente. Tess veio com as crianças quando eu já estava definitivamente instalada. Trouxe um bolo que ela mesma tinha feito. Um pouco queimado de um lado, mas sincero. Dexter e Marley corriam pelo quintal, gritando algo sobre brincar de piratas. Tess sentou-se comigo na varanda, observando-os brincar. "Compraste uma casa", disse ela. Não era uma pergunta, mas uma constatação. "Sim." "Isso é ótimo. Alugar é sempre temporário. Aqui você pode se instalar como quiser." Eu acenei com a cabeça. Não contei a ela quanto dinheiro eu realmente tinha.
Não falei sobre a loteria, sobre os milhões nas contas. Simplesmente deixei que ela pensasse que eu era apenas uma pessoa econômica que economizou para comprar uma casa. Era mais fácil assim. Dexter correu até a varanda, parou e olhou para mim com seriedade. Tia Iris, você é rica? Tess corou. Oh, Dexter, isso é indelicado. Mas eu sorri. Ah, por que você acha isso? Porque você comprou uma casa. A mamãe diz que isso é muito caro, que é preciso economizar por muito tempo. Pensei um pouco e respondi honestamente. Tive sorte. Ganhei na lotaria há alguns anos. Mas isso não me torna melhor ou pior. Aconteceu assim. Dexter acenou com a cabeça como se isso explicasse tudo e correu de volta para Marley. Tess olhou para mim com surpresa. Ganhou na lotaria? Ah, sim. Há 4 anos. Uau! E ainda trabalha? Trabalhar é um hábito. Sem isso, ficaria em casa a verificar a porta o dia todo. Ela riu, não por raiva, mas por sinceridade. É estranha, Iris, mas no bom sentido. O dinheiro mudou algo importante. Antes, eu gastava-o para comprar proximidade. Dei ao meu pai e a Kelly 500 mil. Comprei uma casa onde eles pudessem morar, paguei as viagens deles. Tentei comprar o amor e a aceitação deles. E tudo o que recebi foi a palavra fardo. Agora eu gastava dinheiro comigo mesma, na minha casa, num sistema de fechaduras que me dava controle, em móveis dispostos da maneira que me era conveniente, em paz. E pela primeira vez em muitos anos, senti que o dinheiro estava a funcionar corretamente. As cartas de Nola continuavam a chegar. Eu não as apagava mais imediatamente. Lia-as brevemente, sem emoção, como se fossem relatórios sobre a vida de outra pessoa. Iris, o teu pai trabalha na oficina do Harry, conserta pequenos aparelhos. Televisões, micro-ondas, rádios antigos. Ganha pouco, mas dá conta do recado. Kelly arranjou emprego num escritório, atende chamadas. Eles alugam uma pequena casa nos arredores da cidade, com 2 quartos. Muitas das suas coisas ainda estão na caixa. A Kelly diz que não há espaço para desfazer as malas. O teu pai não pede a tua morada. Não pergunta diretamente por ti. Apenas às vezes olha para o nada e fica em silêncio. A Kelly diz que ele mudou. Ficou mais calado. Não discute com ela como antes. Fechei a carta e fiquei sentada por muito tempo, olhando pela janela. Imaginei o meu pai na oficina, curvado sobre uma televisão velha, com uma chave de fendas nas mãos, vestindo um avental de trabalho. Ele sempre gostou de consertar coisas. Quando eu era pequena, ele consertava a minha bicicleta, o candeeiro da minha mãe, a nossa velha torradeira. Dizia que era relaxante. Desmontar algo complexo em peças simples, encontrar o problema, consertar. Agora ele fazia isso por dinheiro. Ganhava a vida fazendo o que antes fazia por prazer. Eu podia ajudar. Podia transferir-lhe dinheiro, o suficiente para comprar uma pequena casa sem aluguer. Podia pagar as dívidas deles, se houvesse alguma. Podia facilitar a vida deles com uma única transação. Mas sempre que pensava nisso, algo dentro de mim se contraía de medo. Se eu desse o dinheiro, tudo voltaria a ser como antes? Eu voltaria a ser a filha conveniente, a fonte de financiamento, o fardo que eles suportavam por causa do dinheiro? Eu não sabia a resposta. E isso me corroía por dentro. A ansiedade aumentava. Eu verificava as portas 6, 7 vezes por dia. Arrumava as coisas na mesa repetidamente porque algo estava errado, embora nada tivesse mudado. John percebeu. Uma noite, quando estávamos sentados na minha nova casa, comendo pizza e assistindo a algo sem sentido na televisão, ele perguntou de repente: "Está a pensar em alguma coisa?" E eu estremeci. "Ah, por que você acha isso?" "Porque você verificou a porta 6 vezes na última hora. Normalmente você faz isso 3 vezes antes de dormir. 6 vezes significa que você está muito ansiosa." Eu sorri, tristemente. "Você é atencioso." "Eu sou analista. O meu trabalho é perceber padrões." Fiquei em silêncio, depois suspirei. "O meu pai está lá, sem dinheiro, a trabalhar por uma ninharia. Eu tenho milhões. Eu poderia ajudar. Mas tenho medo." "Do quê?" "E se eu ajudar, tudo vai voltar a ser como era."
que eu vou voltar a ser quem eu era. A filha que compra amor. John acenou com a cabeça sem interromper. Podes estabelecer condições, disse ele finalmente. Se quiseres ajudar, ajuda, mas não como filha que deve, e sim como uma pessoa adulta que faz escolhas. Ajuda se quiseres. Não ajudes se não quiseres. Mas não o faças por medo ou culpa. Olhei para ele e pensei, quando é que ele se tornou tão sábio? Ou será que me tornei tão cansada e tola que até as coisas simples parecem sabedoria? A carta do meu pai chegou inesperadamente 2 semanas depois de me ter mudado para a nova casa. Não através da Nola, era dele pessoalmente para o meu e-mail profissional. Ele encontrou-o através da minha empresa, provavelmente ligou para lá, apresentou-se como pai e pediu o contacto. De qualquer forma, alguém lhe deu. O assunto da carta era curto. Do pai. Olhei para o assunto por muito tempo antes de abrir. O meu coração batia forte. Os meus dedos tremiam. Finalmente cliquei. Iris, encontrei-te através do teu trabalho. Liguei para a empresa, disse que era teu pai, que precisava de entrar em contato contigo por motivos familiares. Eles deram-me este endereço de e-mail. Sei que não queres falar comigo. Sei que ouviste aquela conversa. Sei que disse algo imperdoável. Mas quero ir aí, conversar, ver-te, saber como estás. Não estou a pedir dinheiro. Não estou a pedir perdão. Só quero uma oportunidade para explicar. A Kelly também quer ir. Ela diz que tem algo a dizer. Não sei se isso é bom ou ruim, mas ela insiste. Se concordares, escreve o endereço. Nós iremos. Se não, não te incomodarei mais. Pai, li 3 vezes. Depois, mais uma vez. Ele me encontrou, sozinho. E a Kelly também quer vir. Claro, ela nunca foi do tipo que fica à margem. Ela tem algo a dizer. Provavelmente muitas coisas. Sentei-me no chão da sala, segurando o telefone, sem saber o que fazer. Podia não responder, podia bloquear o e-mail, mudar de número, desaparecer novamente. Mas ele encontrou-me uma vez. Ele encontrar-me-á uma segunda vez. Levantei-me, aproximei-me da porta, verifiquei as fechaduras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estava a escurecer lá fora. Na casa ao lado, a Tess cantava algo para as crianças antes de dormir. Eu ouvia através da janela aberta. O John escreveu: Como estás? Não respondi nem a ele nem ao meu pai. Apenas fiquei parada na porta, verificando as fechaduras repetidamente, e pensei: se eu der o endereço, eles virão. O meu pai e a Kelly. A minha casa. Ao meu espaço. A minha tranquilidade. E eu não sabia se estava pronta para isso. O telemóvel vibrou na minha mão. Mais uma mensagem. Do meu pai. Iris, eu entendo que estejas hesitante, mas eu vou aparecer. Se não quiseres me ver em casa, diz onde podemos nos encontrar. Mas eu preciso falar contigo, cara a cara. Eu devo isso a ti. Olhei para essas palavras e de repente percebi. Ele realmente viria. Não pede permissão, apenas avisa. Dá-me a escolha. Encontrarmos-nos em casa ou num local neutro. Mas encontrarmos-nos é inevitável. E eu não sabia se deveria fugir novamente ou finalmente parar e abrir a porta quando ele batesse. Sentei-me com o telefone nas mãos e olhei para a carta dos meus pais. Eu vou chegar, com ou sem a Kelly, mas vou chegar. Ele não pediu permissão, apenas avisou. Deu-me a escolha, onde nos encontraríamos ou se nos encontraríamos. Os meus dedos tremiam enquanto digitava a resposta. Tudo bem, venha. Endereço: Springfield Street, 47, Greytown. Avise quando estiver a sair. Apertei enviar, larguei o telemóvel e levantei-me imediatamente. Aproximei-me da porta, verifiquei as fechaduras. 1, 2, 3, 4. A resposta chegou 1 hora depois. Obrigado. Partimos na quarta-feira. Chegamos à noite por volta das 6 da tarde, na sua hora. Alugamos um carro e vamos até sua casa. Kelly vem comigo. Ela insiste. Até lá. Pai, quarta-feira, 3 dias depois. Eu estava sentada no chão, abraçando os joelhos e tentando respirar normalmente. Não fugir, não mudar de endereço, não desaparecer, apenas esperar. Nos 3 dias seguintes, preparei-me. Não emocionalmente,
Não sabia como me preparar emocionalmente para encontrar pessoas que me chamavam de fardo. Mas praticamente isso eu sabia fazer. Limpei a casa, embora ela já estivesse limpa. Limpei as prateleiras, lavei o chão, verifiquei se todas as coisas estavam nos seus lugares. As canetas na mesa, paralelas. Os livros nas prateleiras, por tamanho. As chávenas na cozinha, com as alças para o mesmo lado. Tudo tinha de estar perfeito. Se eles vissem desordem, pensariam que eu não tinha conseguido, que sem eles eu tinha desmoronado. Mas eu não desmoronei. Construí a minha vida. Verifiquei as fechaduras inúmeras vezes. De manhã, 3 vezes. Durante o dia, mais 2 vezes. À noite, novamente 3 vezes. Às vezes acordava à noite, ia até a porta e verificava mais uma vez, só para ter certeza. John percebeu. Claro que percebeu. Na terça-feira à noite, quando ele chegou do trabalho, eu estava perto da porta, verificando as fechaduras, pela 5ª vez naquela hora. Ele não disse nada, apenas se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Iris, eu me virei. Ele olhou calmamente, sem pena, sem julgamento. Eles chegarão amanhã, eu disse. A minha voz tremia. Eu sei. Não sei se vou conseguir. Você vai conseguir, ele disse simplesmente. Mas se quiseres que eu fique por perto, eu ficarei. Não vou interferir. Apenas estarei em casa, caso seja difícil para ti. Olhei para ele e senti algo quente a espalhar-se no meu peito. Ele não disse, és forte, vais conseguir sozinha. Ele apenas se ofereceu para ficar por perto, sem pressão, sem expectativas. Obrigada, sussurrei. Sim. Fica, por favor. Tess também descobriu. Não sei como. Talvez tenha visto a minha expressão, talvez tenha sentido a minha ansiedade. Ela bateu a porta na 4ª-feira de manhã, quando eu já estava a verificar pela 5ª vez se todas as janelas estavam fechadas. Iris, está tudo bem? Eu abri a porta. Ela estava ali com uma caneca nas mãos, sorrindo cautelosamente. Trouxe chá para ti. Reparei que tens estado nervosa nos últimos dias. Peguei na caneca e acenei com a cabeça. Obrigada. Eu tenho convidados a chegar hoje. O meu pai e a mulher dele. Ah, isso é bom? Não sei. Tess acenou com a cabeça, sem perguntar detalhes. Olha, se precisares interromper a conversa, posso vir com as crianças. Por acaso, o Dexter pode bater à porta, pedir alguma coisa. Isso vai dar-te um motivo para fazer uma pausa. Sorri, pela primeira vez em 3 dias. Obrigada, mas acho que vou conseguir. O John vai estar comigo. Tudo bem, mas se precisar, estamos por perto. Lembre-se disso. Ela foi embora e eu fiquei ali com a caneca nas mãos pensando. Eu tenho pessoas que se importam. Não porque eu lhes pago, não porque lhes devo algo, simplesmente porque querem. O meu pai escreveu às 5 da tarde. Aterramos. Alugamos um carro. Chegaremos dentro de 1 hora. Eu li, larguei o telemóvel e fiquei parada no meio da sala. O John estava sentado na cozinha, a ler algo no tablet, sem interferir. Aproximei-me da porta e verifiquei as fechaduras. 1, 2, 3, 4, 5. Iris, John aproximou-se por trás. Eles vão chegar em breve. Senta-te. Respira. Sentei-me no sofá. Ele sentou-se ao meu lado, sem me tocar, apenas ao meu lado. Ficamos sentados em silêncio até que os faróis apareceram pela janela. O carro parou na varanda. Levantei-me, aproximei-me da janela e olhei. O meu pai saiu primeiro, envelhecido, grisalho, com um casaco gasto. Depois a Kelly, mais magra do que eu me lembrava, com o rosto cansado, mas com o mesmo olhar firme. Eles aproximaram-se da porta. Bateram. Eu fiquei parada, sem me mexer. John disse baixinho, eu vou ficar aqui. Se precisar de alguma coisa, é só dizer. Eu acenei com a cabeça, aproximei-me da porta, verifiquei a fechadura uma última vez e abri. O meu pai estava na varanda, olhando para mim. O rosto tenso, os olhos cansados. Kelly atrás dele, com os braços cruzados sobre o peito. Ah, olá, Iris, disse ele baixinho. Olá. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então recuei. Entrem. Eles entraram.
O meu pai olhou em volta, viu a sala de estar, os móveis, as prateleiras, a ordem. Kelly também olhou e vi algo mudar no seu rosto. Surpresa? Inveja? Então encontraste dinheiro para ti, disse ela. Não era uma pergunta, mas uma constatação, com uma leve repreensão. O meu pai virou-se bruscamente para ela. Kelly, não estamos aqui para isso. Ela calou-se, apertou os lábios. Foi a primeira vez que o vi interrompê-la de forma tão severa. Antes, ele sempre ficava calado quando ela dizia algo rude. Agora, ele estabeleceu um limite. Sentem-se, disse eu apontando para o sofá. Eles sentaram-se. Sentei-me na cadeira em frente. John ficou na cozinha, mas eu sabia que ele estava a ouvir cada palavra. Silêncio. Tenso, pesado. O meu pai olhava para mim, a Kelly para o chão. Eu esperei que fossem eles a falar primeiro. Eles tinham vindo. Queriam conversar. Iris, começou o meu pai finalmente. Sei que ouviste aquela conversa. Eu sei o que eu disse. Ela é um fardo. É verdade. Eu pensava assim na altura. Ele fez uma pausa e continuou. Mas essa não é toda a verdade. Não é toda a história da nossa relação. Depois que a tua mãe morreu, eu não consegui lidar com isso. Nem com a minha dor, nem contigo. Tu precisavas de compreensão, apoio, paciência. E eu só queria que tudo fosse como antes. Que tu fosses uma criança normal. Mas tu não eras. Tu tinhas esses exames, essas rotinas, e eu não sabia o que fazer com isso. Era mais fácil para mim me cansar do que entender. Ele olhou para mim e eu vi a dor nos seus olhos. Kelly salvou-me da solidão, do desespero. Mas ao mesmo tempo comecei a olhar para ti com os olhos dela, como um problema, não como uma pessoa. Ela dizia, ela manipula, ela só quer atenção. E eu concordava, porque era mais fácil assim. A Kelly mexeu-se, mas ficou em silêncio. Quando ganhaste dinheiro, continuou o pai, e nos deste uma parte, não senti gratidão. Senti vergonha que a minha filha adulta me sustentava, que eu não podia te dar nada além de tolerar as tuas peculiaridades, que eu era um fracasso. E quando a Kelly dizia, ela é um fardo, eu concordava, porque era mais fácil do que admitir que eu próprio era um fardo para ti. Ele calou-se. Eu fiquei sentada, apertando as mãos, tentando respirar normalmente. Não estou a pedir desculpas, disse ele baixinho. Porque sei que as palavras não vão mudar nada, mas quero que saibas, tu nunca foste um fardo. O fardo era eu, para mim, para ti. Eu fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Kelly de repente falou com uma voz brusca, mas não hostil. Eu também sou culpada. Eu nunca te entendi, Iris. Os teus rituais, as tuas verificações, eu achava que tu só querias atenção, que estavas a brincar. Eu não acreditava que fosse real. E quando ganhaste na lotaria, senti injustiça. Por que tu? Por que não nós? Lutamos tanto tempo e tu simplesmente tiveste sorte. Ela olhou para mim e havia cansaço nos seus olhos. Quando começaste a nos dar dinheiro, senti dependência. E odiei isso. Odiava que dependêssemos de ti. Por isso, tentei recuperar o controle. Através da casa, através do plano de reestruturação. Queria que fosses tu a dever-nos e não nós a ti. Mas quando desapareceste, percebi que tinha perdido alguém que se preocupava mais conosco do que nós com ela. Não era amor, mas consciência. E dinheiro também, sim, não vou mentir. O dinheiro também era importante. Para mim, sempre foi. Ela ficou em silêncio. Olhei para os dois e pensei. Eles estão a dizer a verdade. Não é bonita, não é confortável, mas é a verdade. Eu também não era perfeita, disse eu, finalmente. A voz era baixa, mas firme. Usei o dinheiro para evitar a proximidade. Comprei coisas para vocês, paguei viagens, mas não disse que estava a sofrer. Não disse que precisava de compreensão, não de paciência. Comprei conveniência em vez de honestidade, para todos nós. O pai acenou com a cabeça. Talvez, mas tu eras filha. Uma criança. Era meu trabalho conversar, compreender. Não o seu. Fiquei em silêncio. Depois disse o que pensava nos últimos meses. Não vou voltar.
à minha antiga vida, aos meus antigos relacionamentos. Não vou voltar a financiar-vos sem limites. Não vou comprar o meu lugar de filha. Estou aqui, na minha casa, com a minha vida, e ela é minha. O meu pai acenou com a cabeça. Não estou a pedir que volte. Não estou a pedir dinheiro. Só posso escrever-lhe às vezes. Podemos tentar novamente, como dois adultos, sem dívidas, sem expectativas, apenas pai e filha a tentar. Olhei para ele por um longo tempo. Depois acenei com a cabeça. Pode escrever. Vou responder quando puder, sem compromissos, sem intervenções financeiras da minha parte, a menos que eu decida o contrário. Ele sorriu, tristemente, mas com sinceridade. Obrigado. No meio da conversa, levantei-me, fui até a porta e verifiquei as fechaduras. 1, 2, 3. Voltei, sentei-me. O meu pai e a Kelly olharam para mim, mas não comentaram. John saiu da cozinha e sentou-se silenciosamente numa cadeira ao lado. O meu pai olhou para ele. E você? Quem é? John. John Beckett. Colega da Iris. Colega. Meu pai ergueu uma sobrancelha. John olhou para mim, depois para meu pai. Bem, mais do que colega. Estamos juntos. Meu pai acenou com a cabeça, olhando atentamente para John. Há muito tempo? Há alguns meses. E você não se irrita com as peculiaridades dela? John olhou surpreso. Que peculiaridades? As verificações? A ordem? Não. E por que deveriam? O meu pai ficou em silêncio, depois perguntou de repente: Ela é feliz contigo? John olhou para mim. Eu olhei para ele e senti algo quente se espalhar pelo meu peito. Ele sorriu. Espero que sim. Eu sou feliz com ela, com certeza. O pai olhou para ele por um longo tempo, depois acenou com a cabeça. E eu vi algo mudar no seu rosto. Não era pena, nem inveja. Era compreensão. Que eu tinha encontrado alguém que não me suportava, que simplesmente me aceitava. Eles foram embora 1 hora depois. Uma breve despedida na varanda, a promessa de escrever sem abraços. Fiquei parada na porta, observando-os entrar no carro e partir. John estava ao meu lado. Você é uma heroína, disse ele baixinho. Eu simplesmente não fugi. Você também é um herói por isso? Alguns meses se passaram. As cartas do meu pai chegavam a cada 2 semanas, curtas, sobre o trabalho, o tempo, coisas sem importância. Nunca sobre dinheiro. Eu não respondia sempre, mas às vezes sim. Escrevia sobre o meu trabalho, sobre Grayton, sobre John, sobre como estava tudo bem comigo. Kelly não escrevia, e eu não insistia. Um dia decidi fazer um gesto, um pequeno gesto simbólico. O meu pai mencionou numa carta que sonhava com um bom soldador e um multímetro profissional, ferramentas caras que ele não podia comprar naquele momento. Encontrei um conjunto online, encomendei e enviei para a namorada dele, junto com uma carta curta. Não é um pagamento, é apenas um presente. Iris. E outro conjunto para a Kelly. Perfumes de coleção que ela mencionou uma vez, quando ainda morávamos juntas. Caros, raros. Também com uma breve carta. Sem compromisso. Simplesmente porque sim. O meu pai respondeu 1 semana depois. Obrigado, filha. Não esperava. Muito obrigado. Não peço mais nada. Prometo. Kelly também escreveu, de forma mais seca, mas não hostil. Obrigada pelo perfume. Não sabia que te lembravas. É agradável. Li essas cartas e não senti alívio, nem alegria. Apenas tranquilidade. Não nos tornamos íntimos, mas deixamos de ser inimigos. Agora estou sentada na varanda da minha casa. Ao meu lado está o John, lendo um livro, às vezes comentando algo engraçado. A Tess está no quintal com as crianças. O Dexter me mostra um desenho que fez na escola. Eu sorrio, elogio, ele corre para longe. Verifico o telemóvel. Saldo bancário. 4.800.000. Menos do que era. A casa, os móveis, os presentes para o pai e a Kelly, a ajuda a Tess com a reparação do carro, o novo sistema de aquecimento para a minha casa. Mas ainda são milhões. O dinheiro já não é um fardo. Não é uma forma de comprar amor. É apenas um recurso que contribui para a minha tranquilidade. Olho para a porta.
Está fechada, verifiquei 3 vezes esta manhã. Está tudo no seu lugar. As canetas na mesa estão paralelas. A chávena está no centro, sobre o suporte. Eu não sou mais um fardo. Eu sou Iris. Com dinheiro, com TLC. Com um passado que não desapareceu, mas se tornou menor. Com pessoas que não me toleram, mas simplesmente vivem ao meu lado. E pela primeira vez em muitos anos, não sinto um vazio, mas algo parecido com paz. A sensação de que posso construir o meu próprio futuro, seja ele qual for. John pousa o livro e olha para mim. Em que estás a pensar? Que tudo saiu diferente do que eu pensava. No bom sentido, olho para ele, para Tess com as crianças, para a minha casa, para as portas fechadas que posso verificar quando quiser, e ninguém vai reclamar. Ah, sim, digo. No bom sentido.